Carol, obrigada aí por ter aceitado o nosso convite. A gente está começando com você essa conversa. A gente começou na Evo uma newsletter. E aí, desde o começo, a gente teve a primeira edição e a gente teve essa ideia de incluir em cada edição, uma entrevista, uma conversa, né? E aí, eu pensei em você. A gente já teve algumas conversas também, assim, informais sobre esse tema. E aí, quando eu pensei em felicidade no ambiente de trabalho, me lembrei aí do escritório novo, e da própria cultura da Amarante, da sua forma de liderar, a área de gente. Aí me lembrei de você para a gente bater esse papo. Ai, que bom, Mariana. Eu fico muito feliz aí com o convite. E poder compartilhar também, assim, né, um pouco da nossa jornada, que ela, assim, ela vem sendo feita com muito aprendizado. Não existe uma receita, né? Eu tenho 20 e poucos anos até de mercado, né? Assim, eu iniciei na área de supply, então, assim, e aí depois eu fui para o Big Four, passei 12 anos em Big Four, então eu tive a oportunidade de construir projetos de planejamento estratégico, de processos, de implantação de sistemas, de modelo de negócio, e comecei a realizar trabalho de gestão de pessoas. E aí eu vi que tudo aquilo que foi feito tinha muito impacto com a cultura. E aí comecei a desenvolver esses trabalhos e em um momento da minha carreira eu prestei consultoria para Amarante e recebi o convite, né, esse desafio de estruturar essa área e comecei a trabalhar com corporativo e aí a gente vem construindo aí durante esses últimos, são 7 anos que eu estou aqui, mas esse marco, né, da Amarante, desse relançamento da Amarante, desse toda essa parte da cultura, do que a gente pensa, do que a gente realmente quer como futuro, como crescimento, ele vem mais forte nesses últimos 5 anos. Verdade. Então, a gente, né? Você que acompanha Eu a acompanho gente. ali, acho que há uns 10 anos, e eu vejo como esse processo realmente foi muito forte, né? E um processo de renovação muito verdadeiro, e que com certeza não acontece assim também da noite para o dia, né? Parte de um desejo, de uma vontade, de uma intenção, que ela é direcionada assim, para a ação, mas é um processo, né? É uma jornada, né? Uma jornada. E conta um É uma pouquinho assim, jornada. como é que começou? Porque eu conheci ali uma Amarante há 10 anos atrás, que claramente já tinha uma semente ali de uma cultura, de uma liderança que queria fazer diferente, né? Que já tinha uma intenção clara, mas que ainda não via como colocar aquilo em prática. Eu acho que a área de gente, inclusive, nesse período era uma fragilidade, ou seja, não ter esse desejo, essa intenção, vamos dizer assim, comunicado de forma estruturada, descendo realmente todas as camadas da organização. Me conta assim, como é que vocês começaram? Por onde vocês começaram? A gente começou, a gente já tinha esse desejo, né? E um dos pontos que eu via muito nessa minha experiência, né, antes da Amarante, era que a estratégia sempre ficava no papel. Então, assim, tudo começou a partir de uma estratégia. Assim, tudo começou no desenvolvimento de uma estratégia, no estudo de qual seria a metodologia de muitas indas e vindas, de rodar um piloto e desse desejo de colocar em prática e colocar publicamente, né, o que é que a gente queria, né, o que é que a gente queria ser, o que é que a gente Uhum. queria, o que a gente pensava em ser daqui a 5 anos. Isso eu estou falando de 2020. E, né, na verdade, 2018, assim que eu entrei, 2019, aí houve a pandemia e a gente retomou no finalzinho de 2020 com isso. Então a gente começou a construir essa nossa visão, né? Essa nossa intenção de crescimento. E aí, a partir desse crescimento, a gente começou a olhar para tudo, né? A gente começou a olhar para um pilar de inovação, a gente começou a olhar para um pilar de capacidade do que a gente ia, como é que a gente ia crescer, a gente começou a olhar para um pilar de ESG, né? Como é que a gente ia se comportar, como é que a gente queria, né, de forma genuína fazer essa entrega, e a gente começou a olhar para a gente, né, para as nossas pessoas também.
Isso já tem sido, foram 36 anos, né? São 36 anos de existência, né? A gente começou com Salinas Maragogi, depois Salinas Maceió e Japaratinga Lounge Resort, e nesses últimos 5 anos a gente realmente vem enfatizado, né? Vem maximizado esses investimentos relacionados a pessoas. Porque a importância que a gente dá a essas pessoas como são centro. As pessoas, para a gente, realmente, elas estão no centro, e todo o investimento que a gente tem feito nesses últimos anos é para trazer realmente essa felicidade, sabe? Assim, você está no seu trabalho, você tem que estar bem, você tem que estar feliz, você tem que estar... Então, a gente tem muitos programas de bem-estar. Então, tudo isso foi estruturado nesses últimos 5 anos. Estrutura física, tecnológica, muito enfatizando muito essa necessidade do desenvolvimento, do cuidado com o desenvolvimento. Então, esses últimos 5 anos, eles vêm refletindo o que a gente quer na prática, né? Porque cultura é prática, não é só o escrito. O valor, ele não tem que estar escrito, ele tem que ser vivenciado. E isso a gente vem buscando nos últimos 5 anos. E realmente, assim, o que a gente viu há 5 anos atrás, o que a gente é hoje, nós somos... a gente evoluiu muito, em todos os sentidos. Eu fico pensando que às vezes até me parece, né, que pode ser até mais desafiador fazer essa mudança numa empresa que tem 36 anos. Uma coisa é você começar uma empresa nova, tem outros desafios, óbvio, e ter ali um ideal, uma intenção de criar uma cultura que, como eu percebo a de vocês, é uma cultura flexível, a diversidade é um valor real, visível, não é um checklist, né? É algo que vocês realmente buscam e valorizam. O ambiente é livre, é leve, as pessoas se vestem como elas querem, ou seja, tem essa valorização do indivíduo como ele é. Ali você visualiza exatamente nessa simbologia da forma de você se vestir, na forma de você se comunicar, ou seja, você não fica ali tão podado, né? Não é aquele ambiente de trabalho em que você tem que deixar a sua identidade do lado de fora, né? Você acha que isso tá... Primeiro, eu fiz duas perguntas aí. Se, primeiro, a história, o legado, de alguma forma, é um desafio, ou seja, a gente tentar acomodar aqueles valores do fundador, aqueles valores da família, que fundou o negócio, e ao mesmo tempo ser capaz de, preservando esse legado, fazer essa transformação? Essa é uma pergunta, se é mais difícil. E a outra pergunta é se essa flexibilidade, se essa aceitação do indivíduo tem a ver com felicidade. Porque eu acho que eu tenho uma hipótese aí de que talvez tenha muito a ver. Principalmente com essa nova geração, né? É verdade. Assim, tem muitas características importantes, né? Assim, nesse legado desses 36 anos. Esse lado social, por exemplo, esse lado que veio lá, né? Desses 36 anos. Já existia trabalhos muito específicos voltados para isso, para filhos de colaboradores. Então, assim, tem um legado, sabe? Assim, tem coisas que são muito importantes. E tem características também, veja, as gerações elas vão mudando, as necessidades mudam, né? E são 36 anos de empresa, então existem ali algumas adequações que aos poucos a gente vai fazendo e que as pessoas entenderem que as coisas vão mudando, né? Isso completamente, totalmente o que você falou. Existe realmente, é mais fácil começar do zero do que começar a mudar essa cultura, né? Com aquela bicicleta ali, rodando sem parar, andando sem parar. Então, sim, tem esse legado que a gente também vem trazendo. E essa questão da felicidade é um ponto muito importante, porque assim, diversidade para a gente, ela está na cultura. A gente não trabalha alguns grupos subrepresentados, a gente trabalha de forma geral, a gente trabalha todos os grupos, a gente entende que o nosso programa de diversidade, ele contempla todos os grupos. E essa questão da cultura, dessas pessoas se vestirem, você percebe muito aqui no corporativo, mas quando eu vou nos resorts, por exemplo, apesar do dia a dia existir, né, a farda e tudo, quando a gente vai para, por exemplo, uma confra, as pessoas se vestem como elas querem se vestir, como elas são, sabe? Assim, não existe uma restrição. Então, você vê lá que elas estão felizes. E aquilo ali é... Então, a felicidade, você ser quem você é, e um dos pontos, Mariana, que, assim, impressionante.
todas as pesquisas da gente, é uma frase assim que eu ouço muito, né? E que tem, sempre traz assim, sempre está escrita, aqui eu posso ser quem eu realmente sou. Aqui eu posso ser quem realmente sou. E eu confesso a você que eu nunca tinha percebido isso. Assim, eu nunca, a gente sempre quis trazer isso de forma genuína, mas a gente nunca parou para refletir o que isso realmente poderia causar. E quando as pessoas trazem essa frase, eu fico muito feliz. Assim, a gente fica muito feliz, porque é muito bom você ser quem você verdadeiramente é. E você ser quem verdadeiramente você é feliz, né? Você é feliz do seu jeito, da forma que você se vê. Isso pra gente, assim, lógico, traz leveza, como você disse, traz criatividade, porque você não tem aquelas barreiras, né? Traz a criatividade, traz a leveza. E para as pessoas que fazem atendimento aos nossos hóspedes, por exemplo, eles conseguem observar isso. Um dos pontos assim mais comentados no nosso NPS é: nossa, como as pessoas são felizes aqui. Eu fico impressionada, sempre assim, muito comentado. Eu recebo muitas pessoas assim em redes sociais fazendo esse comentário de pessoas que eu conheço. Eu passei o final de semana lá e estou impressionada como as pessoas são felizes aqui, como eu fui bem tratada, como as pessoas realmente se importam comigo. Veja, o hóspede falando isso. Então, quanto essa felicidade traz de impacto, Você, sabe, assim, eu fico no imaginando bem-estar. isso que você me disse, assim, de você ser quem você é, né? De você sentir que aqui eu posso ser quem eu sou. Para mim, isso também me remete muito à felicidade, porque remete muito à integridade. Você ter, né? Você ser possível, ser inteiro, né? Ser íntegro na sua presença, na forma como você se comunica, na forma como você expõe suas ideias. Eu acho que a gente dá o nosso melhor quando a gente pode ser inteiro, né? Se eu estou numa reunião, tomando uma decisão, e eu sinto que ali eu tenho que entrar em conformidade, ou tem coisas que eu não posso falar, ou até não posso pensar, eu não vou É, concluir com a minha inteireza, com a minha experiência, né, com toda a minha potência. Eu vou deixar metade fora. Então, da mesma forma como eu tenho que deixar parte da minha identidade, que está na minha roupa, na minha forma de falar, fora, eu também deixo minha criatividade, eu também deixo minha energia, eu também deixo minha empatia. Não tem como, né? É uma coisa só. Eu acho que é isso que as empresas ainda não perceberam, né? é, Eu acho que o quanto. Eu acho que talvez a infelicidade no ambiente de trabalho esteja muito ligada a essa necessidade de você se encaixotar, se enquadrar, né? Ter que caber numa cultura muito rígida, num molde. Não sei se você concordo com isso. É percebe exatamente isso, isso. né? Exatamente isso. E assim, a gente tem valores que são extremamente importantes e que refletem isso. Sabe, assim, o construímos coletivamente da gente, a gente acredita na inteligência coletiva. Então, assim, essa inteligência coletiva, ela vem a partir da diversidade. Diversidade de ideias, de conhecimento, de situações. Então, aquilo ali é muito importante para a gente, sabe? Assim, a gente gosta de ouvir. E, assim, tudo isso enfatizando muito respeito, sabe? Assim, se eu quero dar uma opinião, se eu não concordo, se eu tenho espaço para isso, a gente preza pelo respeito, mas a gente preza pelo ouvir, preza pelo. Acho que tudo ali é muito importante na hora de construir. E esse valor ele é muito importante, assim. E é muito comentado, sabe? Construímos coletivamente. Sempre que tem alguma coisa que foi feita, nossa, construímos coletivamente, construímos coletivamente. Esses valores, eles vêm, sabe? Assim, sempre. Para que a gente fortaleça a mesma cultura. Eu acho que vocês conseguiram uma coisa, observando assim também de fora, mas também de dentro, né? Eu percebo assim que vocês conseguiram comunicar esses valores, mas comunicar de verdade, não como uma cartilha, mas fazer as Uhum. pessoas vivenciarem esses valores. Porque eu conheci a Amarante também de uma época em que esses valores estavam muito ali nas lideranças, mas ainda não era algo totalmente, amplamente comunicado. E às vezes, por ser uma cultura até inovadora, eu diria, para o ambiente corporativo de onde a gente está, né? No Nordeste do Brasil, eu às vezes percebia uma certa incompreensão da cultura, que era assim, parecia que a liderança era indecisa, que a liderança não sabia o que queria, quando na verdade era a liderança convidando as pessoas para tomar decisão,
para participar da tomada de decisão, para escolher os seus caminhos, para assumir responsabilidade. Então, eu fico com a sensação, às vezes, quando você não comunica, isso eu vejo acontecer em algumas empresas, é, existe as pessoas esperam tanto uma hierarquia rígida, uma liderança autoritária, diretiva, que elas já se posicionam de forma infantil diante da liderança. Elas já esperam um comando. Então, quando Uhum. o líder vira e fala assim, eu não sei qual é a resposta, o que é que vocês acham? As pessoas percebem aquilo como uma fragilidade, ao contrário de encontrar ali uma potência, Sim, né? Então, sim. ou seja, essa necessidade de explicar, né? Ó, a gente é assim porque a gente quer ser assim, porque a gente acha que dessa forma vai funcionar melhor. E vamos junto, vamos experimentar juntos. Você acha que tem você percebe essa mudança entre um momento em que era uma intenção e às vezes gerando incompreensões e um momento em que, eita, isso faz muito sentido, isso traz muita potência para a gente. Sim, e assim, a prática de liderar é essa, né? É fazer as perguntas para que as pessoas se desenvolvam e comecem a refletir. Se eu toda vez trouxer uma a sugestão ou tentar resolver aquele problema, talvez, né? Primeiro que eu vou tentar resolver na minha perspectiva. Então, assim, essas perguntas que são geradas, e aí você falou uma coisa bem interessante, parecia uma fragilidade, né? Parecia uma fragilidade. E a gente trata muito isso assim como tudo bem ser vulnerável e tudo bem se eu não souber e tudo bem se eu pedir ajuda. É, isso é muito comum entre a gente e a gente comenta, sabe? E se alguma situação tenta, oh, gente, mas está tudo bem ser vulnerável. Eu não sei, eu preciso de ajuda. Então tá bom, vamos voltar e não tem nenhum problema nisso, sabe assim. E o que a gente quer é maximizar isso por todos. Somos 2.000 colaboradores hoje. Eu tenho vários níveis de liderança. Eu tenho pessoas que estão há 30 anos e pessoas que estão há 2, 1, né? E isso é que é importante. Assim, essa cultura ela precisa estar o tempo inteiro sendo revisada, sendo demonstrada, apresentada, para que as pessoas consigam entender que está tudo bem, sabe assim, isso faz parte da construção. E eu estou falando porque eu tenho líderes aqui no corporativo, eu tenho líderes lá nos resorts. E são pessoas diferentes, né? Elas têm vivências diferentes, elas tiveram jornadas de vida diferentes. E é como você está o tempo inteiro relembrando isso, está o tempo inteiro enfatizando, deixando claro. E aí vem aquela parte do treinamento, do desenvolvimento, de toda hora falar a mesma coisa, porque cultura é isso. E aí como é jornada, é uma jornada que. Como é Mas que eu acredito que na prática, como é que na prática isso você, assim, me conta só um pouco, assim, de forma meio mais resumida, como é que isso se dá na prática? Os treinamentos, workshops, que tipo de ferramentas vocês utilizam? De forma assim resumida, acho que as pessoas ficam curiosas um pouco de saber também, né? a gente está montando a universidade corporativa agora, né? Mas em paralelo, a gente tem uma consultoria que faz esse desenvolvimento de lideranças, vem fazendo desde lá de trás. E nesses últimos 2 anos, a gente tem focado nessa média liderança. A gente fez treinamentos internos, a gente fez processo de mentoria, então a gente reúne, a gente utiliza uma prática, né, uma metodologia de liderança positiva, então, onde eles analisam, né, os talentos, então, conversam sobre talento, aprendem sobre feedbacks, e é incansável isso, para que a gente consiga fazer com que esses líderes, eles comecem a perceber que aquilo ali é importante. Eu tenho situações, por exemplo, no resort, de pessoas líderes que disseram, nossa, depois que eu aprendi isso, a minha equipe, eu consegui organizar a minha equipe de uma forma que eu consigo até entregar indicadores, por exemplo, sabe? Colocar as pessoas nos locais certos, saber exatamente o que é que elas são, o que é que elas gostam de fazer, para poder conseguir atingir o resultado. A gente já tem resposta para isso. No corporativo, a gente já vem evoluindo há mais tempo. Mas agora a gente tem feito um trabalho intenso nos resorts e principalmente nessa média liderança. E porque a gente precisa fazer com que eles entendam que a cultura mudou. E aí eu tenho
treinamentos, mentoria, a área de estratégia, ela, junto com compliance, junto com SG, a gente tem uma expectativa de treinar 100% das nossas pessoas colaboradoras esse ano. A gente conseguiu, ano passado, 80%, para que eles entendam o que é que a gente entende, né, qual é o nosso código de ética, toda essa parte de governança, que é super importante, a estratégia da empresa, qual é a expectativa de crescimento da empresa, porque é importante o desenvolvimento, o crescimento. Aí a gente sempre apresenta o nosso propósito, nossa visão, os nossos valores, a gente dá exemplos, a gente conversa. Então, é um trabalho. Fazemos também grupos focais, então a gente vai numa área específica, cozinha, por exemplo, senta com todo mundo, conversa ali sobre os pontos importantes, o que a gente precisa fazer para melhorar. A gente tem uma pesquisa de clima, então tudo isso a gente está intensificando, principalmente nesses últimos 2 anos, para intensificar, para maximizar a cultura, para as pessoas entenderem que a empresa mudou, sabe? Que a gente precisa hoje, que a gente não abre mão dos nossos valores. É isso, assim, não abrimos mão daqueles valores que a gente definiu. E aí, na prática, e aí, a gente está trazendo uma ferramenta de tecnologia, né? A gente tem um LG, que é um sistema que a gente adquiriu, e esse sistema ele engloba desde o recrutamento e seleção, folha de pagamento, a parte de carreira, remuneração, e agora a gente trouxe mais um módulo que é o de desenvolvimento. E estamos estruturando desde o onboard todas as trilhas técnicas, né, comportamentais, por cargo, para ter tudo estruturado dentro da universidade corporativa. Estamos nesse momento, assim, bem inicial ainda, mas é por isso que eu falo, é uma jornada. Fizemos algumas escolhas inicialmente, né? E agora a gente está focando fortemente no desenvolvimento, porque eu acredito assim que é uma questão, não é nem um benefício, acho que é uma questão de cuidado, sabe? É dar oportunidade a essas pessoas, às nossas pessoas. Certeza que fazer tudo isso que você mencionou exige muito investimento, ou seja, exige uma intenção clara, né, de investir recursos, de investir pessoas, de investir conhecimento, tempo, né, no desenvolvimento das pessoas. Como é que você vê essa relação investimento e retorno, né, para o negócio? Como é que esse investimento potencializa e até, né, já adiantando, talvez viabiliza o crescimento, né? Tá. A gente realmente tem feito muitos investimentos desde o plano estratégico, desde o nosso planejamento estratégico. Investimento em reforma de vestiário, restaurante, o próprio cardápio do restaurante, assim, a gente, né, o que a gente oferece, né, como a gente faz, as salas de descanso, então a gente tem videogame, tem um espaço para descanso, tem um espaço para jogos, para conversa, tem computador. Então, tudo isso que a gente vem fazendo nos últimos anos, isso realmente tem a parte de estrutura física, tem a parte de estrutura tecnológica, como eu te falei, trazer realmente essa parte da tecnologia, né? De o que a gente pode trazer para facilitar o trabalho, seja um sistema específico em governança, um sistema de manutenção, para facilitar o próprio sistema de gestão de pessoas. Então, a gente vem fazendo esses investimentos. No desenvolvimento, no bem-estar, que é super importante. Então, nós temos um programa Equilíbrio, onde a gente tem massagem shiatsu hoje, e tô falando até nos resorts também. A gente tem fisioterapia, a gente tem um happy hour, a gente tem atendimento no ginecológico, clínico geral, psicologia. Tem tudo para que a gente consiga realmente fazer com que os nossos colaboradores se sintam bem, né? Felizes e tenham toda essa. A gente tem uma parceria com o PIPA, que assim é o Instituto PIPA, e ontem, inclusive, recebemos um reconhecimento. Nós somos a empresa com maior engajamento aí do Instituto PIPA. Ficamos muito felizes, porque então, a gente acompanha desde o início da gravidez até os 3 anos, a criança. Então, seja ela esposa, a mãe, né, que é a esposa do colaborador, ou a própria colaboradora. E aí eles têm pilares relacionados à saúde, à alimentação, à educação. É bem interessante. Então, a gente não só quer atingir o colaborador, a gente também quer atingir a família, né? A gente quer realmente chegar dentro daquela família e ajudar ali no desenvolvimento daquela criança. Então, tem todo esse benefício. E aí, quando a gente olha para os nossos números,
nós dobramos, né, nós triplicamos a nossa receita, nós aumentamos bastante o nosso lucro, que aí é bom porque a gente consegue realmente, inclusive, conseguir reinvestir, né, para aumentar essa capacidade, para fazer com que as pessoas se desenvolvam. Eu sempre falo isso. Gente, a gente vai crescer e todos aqui vão crescer junto com a gente. Então, assim, essa é a grande importância disso. Crescemos em diária média, continuamos ali abaixo do mercado em turnover, em absenteísmo. Então, quando a gente olha para os nossos indicadores, eles só têm realmente melhorado. Assim. Nos últimos anos, a gente só tem visto melhorias. E é engraçado porque a gente começou com massagem Shiatsu, a gente tem aqui no corporativo, começou lá no resort, já faz 2 anos, fisioterapia, e quando eu percebi, olhei, eu disse, gente, a gente tem um absenteísmo menor do que a gente tinha em 2019. Não existia uma relação, eu não disse, eu quero melhorar isso aqui, vou fazer isso, não. A gente quer investir no bem-estar, e aí automaticamente, como consequência, o nosso indicador de absenteísmo diminuiu. Então, investir nas pessoas tem uma geração ali de valor, com certeza, né, que Para o isso tem negócio e ponto. para a sociedade, né? Aí para a sociedade, né, a gente tem programas sociais temos programas sociais para desenvolvimento das pessoas, né, que estão lá ao redor que moram em Maragogi, Japratinga, em Maceió. Então a gente tem começamos também, a gente tem um novo empreendimento a ser lançado, a gente também já começou ali no entorno a desenvolver essa comunidade. E pontualmente algumas pessoas chegam a participar de recrutamento e seleção, elas entram e eu tenho, por exemplo, uma camareira que é 50 a mais e que viveu a vida toda se doando para a família e agora que os filhos estão grandes, retomou, né, o trabalho inclusive veio através desse programa social. Então, isso a gente fica muito feliz Com de certeza. dar essa possibilidade, sabe, em gerar esse impacto. Acho que é isso, assim, não é só das pessoas, mas da comunidade como um todo. Muito bom, Carol. Acho que a gente podia passar o dia todinho conversando, né? Eu ainda iria querer ouvir um bocado da reforma do escritório, porque eu acho que também é um elemento, né, que de alguma forma simboliza, é como se fosse um momento em que a gente vê a pontinha do iceberg, né? Mas me fala aí, só para a gente concluir, então, um pouquinho sobre esse ambiente de trabalho mesmo físico, a importância desse escritório bonito, confortável, agradável. O que é que você acha qual foi o impacto e como é que, por quê, assim, o que é que motivou vocês a ir nesse caminho? A gente sempre pensa de que forma o trabalho pode ser a extensão da nossa casa, assim, sabe? De um lugar onde a gente se sinta bem, de um lugar onde a gente possa vir e estar aqui e se sentir bem. Então, seja um lanche saudável, seja um momento de diversão ali, um joguinho, um happy hour, onde a gente tem, inclusive, cervejinha, chopp. Bolo de banana, que eu, inclusive, peguei a receita. Então, de que forma a gente pode fazer aquele ambiente descontraído? É, eu penso que são vários espaços. Eu tenho vários espaços onde, de acordo com a minha necessidade ali, eu vou me encaixando. Então, assim, eu tenho um momento onde eu posso focar, me concentrar, eu tenho áreas onde eu posso ser mais criativo, eu tenho esse lanche saudável onde ali eu posso conversar, eu posso, sabe, assim, discutir alguma questão, solucionar algum problema. Então, aquilo ali vira o meu ambiente de trabalho, mas ao mesmo tempo eu consigo focar, me concentrar, mas eu consigo me descontrair, e isso sim está refletindo, né? Vem refletindo nesses últimos anos nos nossos espaços aqui, né? Nosso ambiente de trabalho, que reflete a nossa cultura. Que bom, eu espero que assim, a conversa da gente, mas principalmente o exemplo de vocês, possa inspirar outras empresas, assim, com mais confiança nesse caminho. Às vezes eu vejo que as empresas ainda ficam na dúvida, sabe? Se o conforto pode gerar indisciplina, se o conforto vai fazer com que as pessoas deixem de trabalhar e fiquem muito tempo nas áreas de descanso. Ainda tem todos esses estigmas, essas ideias né, muito rígidas sobre o que é trabalhar, sobre o que é produtividade, e eu vejo que elas criam aí quase um impedimento para que essas melhorias aconteçam, para que o ambiente de trabalho se torne um ambiente mais agradável, mais feliz. É como se a gente tivesse ainda enraizado na nossa cabeça a ideia que trabalho tem que ser duro, né? Que trabalho tem que ser pesado, né? E não
a possibilidade de que o trabalho pode ser algo agradável, prazeroso, e às vezes duro e às vezes cansativo também, mas que não é, Uhum. não precisa ser um ambiente opressor, né? Ao contrário. 100%, né? 100% do eu concordo plenamente contigo, assim. É muito, para mim, é muito bom estar aqui. Para mim é muito bom vir trabalhar, sabe, assim. Eu me sinto muito bem e acredito que as pessoas também, elas falam muito isso, assim, nossa, é muito bom o ambiente de trabalho. Todas as pessoas que vêm aqui nos visitar, é incrível, assim, o ambiente que vocês têm. E isso a partir daí é que a gente consegue gerar e agregar valor, né, às nossas entregas. Eu sou totalmente a Até favor a disso. partir daí você está até mais disposto a encarar a parte dura, né, de um trabalho, né, ou a dar o seu máximo, porque você está ali bem, você está, como a gente colocou no começo, sendo você, você está ali íntegro, então você se sente ali, é como se fosse um negócio seu, né, quando você tem ali um Uhum. desafio que é seu, que você se dá, que você quer ver a entrega, quer ver aquele ali concluído, você não está só preocupado em cumprir as tarefas e se livrar É, das tarefas. Você está comprometido com a entrega, né? Com o que vai, o que é que você vai, assim, com o que realmente com o resultado. Isso faz toda a diferença, né? faz. Faz mesmo, assim, é impressionante como a gente consegue ver nos números isso e a gente consegue ver nas pessoas. E elas são sempre verdadeiras, assim, a gente sempre fala, as pessoas falam, eu não gostei disso, eu acho que isso aqui, e a gente também tem que ser muito aberto, sabe, a receber isso, Total. porque se eu dou abertura para receber. Ah, é. E E nem sempre é fácil, né? exatamente, exatamente. Mas é uma jornada de aprendizado. A gente melhora uma coisa e vão tentar então melhorar outras, sabe? Assim, é uma jornada, são gerações diferentes, são necessidades diferentes, são entregas diferentes. E eu acho que é isso. O maior desafio da gente ainda é realmente trazer esse ambiente, essa cultura, esse bem-estar, né, constante para as nossas pessoas. Acho que de todas as empresas, né? De que forma a gente pode trazer isso, de que forma elas podem dar o seu melhor e elas podem estar felizes ali fazendo o seu trabalho, mesmo que seja aquele trabalho, né, digamos assim, uma entrega com uma data, ou Isso, mesmo que seja isso de uma forma mais leve. perfeito. Muito bom, Carol. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada por ter topado aí participar da nossa primeira entrevista da Evoluir. E estou super feliz de ter tido essa conversa contigo e aprendi um bocado. Pareceu para mim uma conversa de benchmarking sobre, sobre pessoas. Foi muito bom. E espero também que você Obrigada. curta a nossa newsletter, que vai ter esse tema. Um pouco de felicidade no ambiente de trabalho, mas também de propósito, toda, enfim, toda essa tem muita relação com o que a gente acabou de conversar, mas eu acho que essa nossa conversa e essa tua fala traz muito da realidade, do mundo real, das coisas que são possíveis, né? Sai do teórico e traz algo que dá para fazer, né? Que não é do dia para a noite, como você falou, é uma jornada que começa com intenção, mas que tem como ser implementada e que traz resultado, né? Exatamente, é isso. Obrigada mais uma vez. Fico muito feliz. Obrigada. Joia, adorei o papo, adorei, muito bom.